Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. A vinda do Reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o Reino de Deus, respondeu-lhes Jesus: a vinda do Reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o Reino de Deus está no meio de vós. O dia do Filho do Homem. Disse ainda a seus discípulos: dias virão em que desejareis ver apenas um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ei-lo ali, não saiais, não sigais. De fato, como o relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Mas será preciso primeiro que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Comentários dos Pais da Igreja. São Cirilo. Como Salvador mencionasse frequentemente o reino de Deus quando discursava para as gentes, os fariseus aproveitavam-se desta ocasião para ridicularizá-lo. Interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, como se dissessem ironicamente: antes que chegue o reino de que falas, haverá morte na cruz. Nosso Senhor, porém, mostrando paciência em vez de pagar a injúria com injúria, não deixa sem resposta aqueles que lhe tinham em tão pouca conta. Respondeu-lhes Jesus: a vinda do reino de Deus não é observável, querendo dizer, não buscais saber quando há de retornar o reino dos céus. São Beda. O tempo da segunda vinda não pode ser conhecido dos homens nem dos anjos, ao contrário do que sucedeu com a encarnação, anunciada pelos oráculos dos profetas e pela voz dos anjos. Por isso diz: não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali. Ou então, perguntaram-lhe sobre o tempo da vinda do reino de Deus porque, como dir-se-á mais adiante, acreditavam que o reino haveria de se manifestar com a entrada de Nosso Senhor em Jerusalém, pelo que Jesus responde-lhes dizendo que o reino de Deus não virá com aparato. São Cirilo. É unicamente para o benefício de cada homem que Nosso Senhor diz o quanto segue: pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Isto é, o poder para alcançá-lo reside em vosso íntimo, porque todo homem justificado pela fé e pela graça de Jesus Cristo e adornado das virtudes cristãs há de alcançar o reino dos céus. São Gregório Nazianzeno. Ou então, Nosso Senhor assevera que o reino está em nós com o intuito de nos dar a conhecer a alegria que o Espírito Santo incute em nossas almas, a qual é uma como que imagem e penhor da alegria permanente de que as almas dos santos desfrutam da outra vida. São Beda. Ou significa que o reino de Deus é o próprio Jesus no meio dos discípulos, isto é, reinando em seus corações por meio da fé. São Cirilo. Quando diz Nosso Senhor, o reino dos céus está dentro de vós, quer exercitar os discípulos na paciência, para que, assim fortalecidos, sejam recebidos no reino. Prediz também as perseguições que hão de suceder antes que baixe dos céus no fim do mundo. Disse ainda a seus discípulos: dias virão em que desejareis ver apenas um dos dias do Filho do Homem,
mas não o vereis, dando-lhes assim a conhecer que a perseguição superveniente será tão cruel que desejarão tornar a experimentar nem que seja um só dos dias do Filho do Homem, ou seja, do tempo em que haviam interagido com ele. Com efeito, os judeus alancearam Nosso Senhor com impropérios e injustiças, ameaçaram-no de apedrejamento e muitas vezes desejaram lançá-lo do alto dos montes. Tudo isso, porém, ter-se-á em conta de nada quando comparado com os maiores males que estão por vir. Teofilacto Diócrida. Então viviam sem cuidados, porque o próprio Jesus Cristo olhava por eles. Porém, quando ele se ausentar, ver-se-ão expostos a toda sorte de perigos, serão levados à presença de reis e juízes, e nesse momento desejarão tornar aquele tempo em que Nosso Senhor estava junto deles, havendo-o por um tempo de tranquilidade. São Beda. Ou ainda, chama de dia de Cristo seu reino futuro, que esperamos, e diz com muito propósito, um só dia, porque na glória da felicidade vindoura não haverá trevas. É bom ou muito ansiar pelo dia do Senhor, mas não devemos nos deixar levar por ilusões e devaneios, cuidando que esteja próximo, pelo que diz: e vos dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, não saiais, não sigais. Santo Eusébio, como se dissesse, se quando da vinda do Anticristo este chegar a cultivar tão alentado renome a ponto de ser confundido com o próprio Jesus Cristo, não vades nem o sigais, porquanto é impossível aquele que se manifestou claramente aos homens estreitar-se à terra novamente. Portanto, esse há de ser aquele de quem é dito, não é o verdadeiro Cristo. O sinal contundente do retorno de Cristo achar-se-á no muito luzir que há de acompanhá-lo. De fato, como o relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Por conseguinte, não o veremos a andar sobre a terra como um homem comum, senão que brilhará por sobre todos nós, em todas as partes, pondo a lume a grandeza de sua divindade. São Beda. E diz esplendidamente que o clarão há de brilhar sobre o céu, porque o juízo final far-se-á debaixo do céu, isto é, nos ares, segundo as palavras do apóstolo. Seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens. De modo que, se Nosso Senhor há de vir julgar como um relâmpago, ninguém se poderá ocultar, nem mesmo no interior da própria consciência, porque o fulgor do juiz penetrará todas as coisas. Essa resposta do Salvador pode também fazer referência àquela vinda sua que sucede todos os dias na Igreja. E como os hereges muitas vezes se punham a atacá-la, dizendo que a doutrina que esposavam era a mesma fé de Jesus Cristo, os fiéis de então acabaram por desejar que Nosso Senhor voltasse à terra por um dia, se tanto fosse possível, para declarar qual era a verdadeira fé. Disse: mas não o vereis, porquanto Nosso Senhor não está obrigado a retornar num corpo visível para ensinar novamente a verdade do Evangelho, que já difundira por toda a terra. São Cirilo. Os discípulos acreditavam que o Salvador, uma vez que entrasse em Jerusalém, dar-lhes-ia a conhecer o reino de Deus. Tendo isso em conta, Nosso Senhor mostra-lhes que, primeiro, convém sofrer, para nossa salvação, os tormentos da paixão, para depois subir até o Pai, donde, resplandecendo, haverá de julgar todo o mundo segundo sua justiça. Por isso aduz: mas será preciso primeiro que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. São Beda. Ele se refere não só à geração dos judeus, senão que há de todos os réprobos, em cujas mãos o Filho do Homem haveria de muito sofrer e de ser rejeitado e perseguido em seu corpo, isto é, na Igreja. Ao falar-lhes de sua paixão para mitigar-lhes a dor, menciona por contraste o advento glorioso e o faz com o intuito de preparar-lhes o espírito, para que não temessem a morte, se quisessem ser recebidos na glória do reino. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.
Kyrie